Minha namorada na época não apoiava a ideia, porque a ideia era o quê? Casar, tava os dois formando, ela formando em Direito, eu formando em Comunicação, então a ideia era o quê? Ah, vamos casar e viver a nossa vida. Uhum. De repente eu falo, não, vou fazer teologia. Volta do zero, tudo de novo. É. Né? Do zero. E ela, não, não vai não, não sei o que, e tá, e tá. Eu falei, olha, é o seguinte, eu tô indo. E aí? Vai ou, né? E ela, tá bom, né? Aí começou toda a luta de vestibular, aquela coisa toda. No mesmo NASP. O mesmo NASP. Só que eu fui fazer teologia pra fora, fui pra outro local, né? E aí, nessa luta, nesse desespero, eu passei no vestibular e eu fui comportar, vender livros. Só que eu cuidava de uma campanha de quase 60 alunos. Só que o final da campanha, ela saiu com muitos prejuízos. Por quê? Porque todo mundo que vendia e saía devendo, o líder tinha que pagar. E naquelas férias eu paguei 40 mil reais de dívida de comportores, de estudantes. Tive que pagar do meu bolso. Né? E aí eu terminei sem dinheiro nenhum. E eu havia passado no vestibular. E eu lembro que eu fui sentando, fui almoçar, minha namorada do lado, minha esposa hoje. E eu falei, cara, não dá, eu não vou fazer. Não tem condições de fazer. Até porque tinha que ter 3 mensalidades pagas adiantadas. E eu terminei as férias sem condições nenhuma. Alguns cheques só, bolso. E ela falou, não, tu vai. Você vai fazer. Você não queria fazer? Eu não queria, agora você resolveu fazer, agora você vai fazer. E ela foi comigo no meu chefe, o pastor Eliarte de Moraes. E chegou o pastor, é o seguinte, Márcio trabalhou com você até aqui, são muitos anos com você, e ele precisa estudar. E aí ele fez uns arranjos lá, ligou pro colégio, ele não tem como pagar esses 3 meses adiantado, vamos dar um jeito aqui, papai me emprestou um dinheiro. E eu saí, tá aí a imagem aí do apóstolo, Olha só. do filme aí. Muito bacana, quem puder assiste aí depois, tá no Feliz Play, Feliz você Play, né? encontra lá. Aí eu saí, rapaz, saí de lá, assim, ela falou, vai estudar. E eu tinha na época um Vectra 2.2 que bebia de forma absurda, né? E eu lembro que eu saí de lá com R$ 1.200 no bolso, indo pro Pará, sem dinheiro algum mais, só com a expectativa de começar, vai para lá, estuda 6 meses, volta em casa. Eu falei, beleza, vamos lá, né, vamos lá. Aí saí na estrada, sem nada, eu tinha a mala no carro, 2 caixas de livros que eu levei, que o pastor me deu, leva, você vai precisar vender lá. E eu saí. Na viagem eu gastei R$ 1.000, dos 1.200 que eu tinha. Então imagina, Que boa notícia. começou desse jeito a minha Começou bem. vida, a teologia, foi uma loucura. Eu cheguei, minha primeira preocupação era vender aquelas caixas de livros. E aí foi uma luta, até que a namorada falou, olha, é o seguinte, ou a gente casa ou termina esse negócio, porque a distância não vai dar. E aí no primeiro semestre, então, eu casei, e aí veio outros milagres acontecendo ali. Por que eu estou contando isso? Talvez não era nem um propósito contar tudo isso, mas porque as pessoas estão assistindo agora, e eu não sei como elas estão. Eu imagino que tenha pessoas jovens que não têm condições também de estudar, até sonham em fazer uma faculdade, né? E às vezes no primeiro desafio, no primeiro problema, ele abandona. Né? O primeiro não na porta, ele já abandona, já não vai, fica em casa, eu não consigo estudar porque minha mãe, porque o governo, porque isso, aquilo outro. Cara, você pode fazer. Eu fiz, né? Então eu fiz a primeira faculdade, a segunda faculdade. Quando eu casei, tinha nada, nada. Mas eu tinha uma coisa, uma fé. E um Deus que tem um carinho. Deus tem um carinho com a gente que você não faz ideia. Né? E ele foi demonstrando esse carinho, esse amor. E é na prova que ele aparece.